Olá amigos, esse é o Man the Arena, estamos no episódio 30, eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de ter o Marcelo Amorim com a gente aqui. Muito bom, Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. Por favor, conta um pouco aí da sua história profissional, Microsoft, Teletec, Orbio, aí de forma... Minha história é assim, meio simples de contar. Eu sempre tive uma veia muito forte de empreendedor, bem antes de ser um profissional formado, vamos dizer assim, né? Desde os 14 anos já tive algum tipo de vontade de empreender. Limonada? Sangue de limonada? Mais ou menos um pouquinho perto disso. Tive já uma confecção de roupa quando tinha 18 para 20 anos, então tinha uma série de coisas. Então a minha vontade sempre foi muito ligada com o empreendedorismo. Eu sempre achei o empreendedorismo uma coisa muito bacana. Apesar de ter trabalhado em grandes empresas. Nem sabia esse nome ainda, mas... Nem sabia que chamava isso, exatamente. Então a minha história é uma história tranquila. Eu sou administrador de empresa, apesar de ter atuado quase como engenheiro. Eu comecei em banco. Depois de banco eu fui trabalhar com uma empresa minha de automação industrial. Fiquei automatizando muita máquina pelo Brasil inteiro. Me confundiu com engenheiro, mas eu não era. E sempre fui ligado à área de tecnologia a partir do momento que eu comecei a trabalhar com programas e sistemas, né? Daí a vida foi andando. Acabei indo para a Itália, fiquei morando na Itália para fazer especialização em automação industrial. Quando eu voltei, entrei na Microsoft, depois aí já saí da Microsoft, fiz uma outra empresa minha. Então foi sempre eu passei por empresas, mas geralmente eram empresas que permitiam a gente fazer um empreendedorismo interno, assim, fazer projeto bem legal. Na época que eu entrei na Microsoft eu fui funcionário número 12 no Brasil. Então a gente fazia o que queria. Isso foi em 91. A gente fazia o que queria, né, basicamente. Então era uma empresa muito diferente que agora. Não que é bom ou ruim agora ou depois, mas era diferente. A gente fazia as coisas com muita agilidade. Então a gente tinha praticamente a gente sentia como dono da empresa, né, no Brasil. Windows 3. Muito legal, Então a minha vida sempre foi de fazer projetos assim com uma veia de empreendedorismo bastante grande. Depois aí foi andando, foi acontecendo tudo o que aconteceu. Criamos uma empresa, fundimos com outras empresas, vendemos para multinacional. Então essa foi a vida que eu tive aí de muitos anos já. Você quer dar alguma sugestão para quem está vendendo a empresa? Assim, o que já vendeu mais de uma empresa? Qual que é o erro mais comum de quando está vendendo a empresa? O erro de quando você está vendendo uma empresa... Primeiro, eu acho que assim, o erro grande é quando você cria uma empresa para vender. Isso é uma coisa muito ruim. Você não deve criar nenhum empreendimento pensando em vender. Eu não conheço muitos empreendimentos ou startups que foram criados dessa forma que tiveram um grande sucesso pelo empreendedor. O empreendedor tem que criar um empreendimento porque ele quer fazer aquilo. E pode acontecer no meio do caminho, acontecer uma venda, ou entrada de sócio, esse tipo de coisa. Então, acho que o conselho maior que você tem que ter é assim, todo tipo de venda vai ter coisas muito boas e coisas muito ruins. Tá? Normalmente as coisas ruins para o empreendedor brasileiro são a perda da liberdade. E as coisas muito boas, às vezes é o retorno financeiro, ou trabalhar num grupo maior, com mais segurança, às vezes quando você já tomou um pouquinho de problema. Mas sempre vai ter coisa boa e coisa ruim. O que você não deve fazer quando está vendendo uma empresa é você se violentar os seus valores. Você não deve se violentar os seus valores, por dinheiro nenhum. Acho que esse é um ponto que deve fazer. Eu vou me juntar com aquele grupo de pessoas que eu não considero, não respeito, não tenho os valores comigo, mas vão me pagar um caminhão de dinheiro. Vai sair caro esse dinheiro, pode te garantir, porque violentar os seus valores e ficar alguns anos com pessoas que você não gosta, porque o dinheiro sempre você vai ficar amarrado por algum tempo. Geralmente é o que? 2 anos? Não existe se você vender e sair fora, isso é muito difícil. Pode até acontecer em algum caso, mas normalmente você fica no negócio. Principalmente se o negócio é dependente de tecnologia ou de você, ou do que você criou. De serviço ser muito grande. Serviço, então, mais ainda, né? É difícil assim você não ficar no negócio. Então você vai ter que ficar um bom tempo convivendo com pessoas que você tem que, no mínimo, gostar ou ter alguma empatia. Não precisa trazer para jantar na tua casa, não precisa ser isso. Mas uma empatia razoável tem que ter. Então acho que quando você faz esse caminho de eventualmente ter um sócio ou vender participação ou vender a empresa inteira, você não pode violentar os que você acredita, os valores que você tem. Né? Mais ou menos é que nem casar. Você não vai casar com a pessoa que ela não tem os valores que você tem. Né? Que ela é estelionatária ou que ela... Você não vai fazer isso. A não ser que você seja. Não tem o menor sentido. Então, acho que tem que vender. Funciona mais ou menos do mesmo jeito. E onde foi a virada, Marcelo, de executivo, empreendedor, e aí onde virou para também investir? Olha, a virada foi assim. Eu acho que logo depois que eu
que nós fizemos, a última venda, que foi a Orbion, né? Que a Orbion foi vendida para um outro grupo concorrente nosso, mas concorrente bom, né? Eu sempre digo concorrente bom. Eu fiquei lá como presidente do que se formou, que foi essa fusão, né? E eu estava há muito tempo sem poder fazer nada para mim. Assim, estou muito tempo saindo de um negócio para entrar no outro, saindo de uma empresa para entrar no outro, projeto para outro. E eu estava bastante tempo sem entrar na minha. E até uma coisa que eu falo que eu acho que foi um erro. Para mim, que você fala pessoal. Para mim, pessoalmente. Coisa Não fazia nada para mim. Assim. Exatamente. Eu estava sem tirar férias há, sei lá, 20 anos, coisas tipo, só tirava férias de uma semana. Então eu achei que estava... Mas não reclamo disso, isso foi o que aconteceu e assim que é, não tem problema. Então quando a gente fez essa última fusão, eu falei, não, agora eu quero fazer uma coisa que eu gostaria de fazer para mim, para satisfação pessoal. Eu falei, eu vou voltar a estudar. Então aí eu fiz um mini programa para mim mesmo e falei, agora eu vou então... Você montou aluguei o MBA do Marcelo Amorim. Um mini MBA do Marcelo Amorim. Personal MBA. E aluguei um apartamento em Cambridge, na perto de Boston, nos Estados Unidos, e fui fazer uma série de cursos que eu queria fazer na área de empreendedorismo, na área de investimento anjo, aprender um pouco dessa parte aqui. Fiquei um tempinho no Vale do Silício. Foi uma época muito boa, foram 4 meses. E acabei fazendo um dos cursos que eu quis fazer, foi um curso de board member, para ser conselheiro de empresa, com foco em empresas pequenas. Que legal. Então lá eu fiz um curso que chama Curso de Conselheiros para Pequenas e Médias Empresas, que é um curso até de certificação, você pode ser board member e tal. Mas eu fiz porque eu falei, não, isso é um negócio legal que eu quero ajudar empresas que passaram pelo mesmo que eu. Quando eu voltei dos Estados Unidos, já tinha essa ideia de começar a fazer... Isso foi em que ano? Foi em 2009. Aí eu me liguei ao pessoal do Unicamp Ventures, que também estava nesse processo de criar um grupo de mentores e board members lá, totalmente pro bono, sem nenhuma função. E aí a gente criou a Jacar, que começou a pensar em fazer pequenos investimentos anjo, que no Brasil nem se chamava isso ainda, apesar de agora estar muito na mídia o investimento anjo. Em 2009, anjo era gente com asa que voava por causa de Deus mandar. Então não tinha esse conceito. Para vocês terem uma ideia, o investimento anjo no mercado americano, ele na década de 50, 60... o investimento anjo em 2010 no mercado americano suplantou o investimento venture capital. Foram 19 bilhões de dólares em venture capital em 2010 e 20,5 bilhões de dólares em investimento anjo. Então, tem 250 mil anjos registrados investindo nos Estados Unidos. Um sindicato de anjos dos Estados Unidos. Lá é uma coisa muito forte. Empresas como FedEx, Google, Intel, Microsoft, Facebook, todas tiveram... Começaram com Angel. Para citar poucas. Apple, FedEx teve Angel. E normalmente é sempre Intel teve Angel. Um empreendedor que saiu de um negócio e depois voltou investindo, né? Normalmente o investidor anjo, ou ele é um executivo que depois de um certo momento, ele se aposentou ou não, ele começa a fazer isso, ou geralmente ele é ex-empreendedor. O mais comum é ser ex-empreendedor, aqui e lá. Na Europa também. Até para ser o smart money, né? Exatamente. Que é o dinheiro com mentorando também, né? Um dinheiro que tem um componente de além da grana. Sim. Né? E o que é Jacar? A Jacar é esse grupo de anjos. Mas tem algum significado, nome? Vai dizer que tem um significado. Isso aí a gente criou mais ou menos, não sei se você conhece o tecido Jacar. Sim, é esse que é um entrelaçamento de fios de diferentes origens, né? Fica até uma coisa assim meio de várias cores. Então a Jacar tem esse sentido de você poder entrelaçar experiências de gente diferentes e com empreendedores no meio que precisam de network, experiência, dinheiro, recursos e tudo isso. Então mais ou menos por aí que a gente criou o nome. E o que você vê, Marcelo, hoje do crescimento do ecossistema de startups no Brasil, né? Que virou moda, né? Empreender virou moda, ter startup virou moda. E junto com essa primeira geração de empreendedores de internet já ter uma primeira geração que deu certo, que está investindo e mentorando essa segunda geração que vem agora, né? Assim, o empreendedor no Brasil, assim, eu classifico que no Brasil você tem 3 tipos de empreendedor. Ou teve empreendedor. Primeiro, o empreendedor por necessidade, né? que ele não tinha outra alternativa. Ele foi empreender porque ele não viu outra forma de se sustentar, praticamente. Então, tem o empreendedor por necessidade. O segundo é o empreendedor por oportunidade. Eu estou aqui sentado tranquilo, trabalhando num banco, e eu passo uma oportunidade na minha frente e eu resolvo fazer. Pode dar certo ou não. E outro é o empreendedor por vocação. É aquele que não tem jeito. Ele vai começar um negócio... Não serve outra coisa. Não serve outra coisa. Então, assim, ele vai começar um negócio, vai dar certo, ele vai sair daquele negócio, ele vai para outro negócio. Não adianta, é uma coisa que a pessoa tem nela. Ela gosta de construir sonho. Às vezes as pessoas, mais ou menos eu sou um pouco assim, elas não são boas para negócios rodando muito redondo já.
sabe? Já dá aquela, não dá mais vontade. Então, são esse tipo de empreendedores por vocação. No passado, o maior financiador de empreendedor que existiu no Brasil foi o Fundo de Garantia. O sujeito pedia demissão, levantava o fundo e empreendia. Era o maior angel do Brasil, era o Fundo de Garantia. O cara pegava, sei lá, ficou funcionando 5, 6 anos de uma empresa, saiu, foi mandado embora, ganhava 30, 40, 50, até mais, falava, pô, vou abrir uma coisinha para mim, e abria por aí. Muitas franquias foram compradas com dinheiro de Fundo de Garantia. É verdade. Franquia então nem se fala, né? Franquia então mais ainda. Porque o dinheiro no Brasil era caríssimo. Nós estamos falando de um dinheiro custando 50% a 60% de juro ao ano. Ainda hoje é caro, mas era muito mais caro, era inviável. E era escasso, o Brasil tinha problema de capital grande. Não tinha problema de liquidez, sempre teve dinheiro. Problema de capital, de acesso a capital. Então, isso foi uma época bastante diferente. Hoje mudou bastante, eu acho que mudou muito hoje, o mercado hoje está diferente. E o empreendedorismo hoje ele se profissionalizou. Hoje você tem muito mais recursos como o Sebrae e outras coisas mais institucionais, sim, além do fato de ter muita coisa informalmente que ajuda. Grupos, networks, eventos. Você acha que, falando em capital, você vê, por essa história no passado, então, bootstrapping era 100%, né? Bootstrapping era a regra. E hoje, você ainda recomenda isso? Como é que você analisa de um lado ou de outro? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque para cada negócio é uma coisa diferente. Assim, se você pensar no que aconteceu comigo, foi tudo bootstrap. Não teve jeito. No mais, assim, no estrutura maior foi o capital próprio, mas assim, foi sempre do osso a gente foi fazendo as coisas. Eu recomendo isso? Não sei. Eu não posso dizer, não, isso é a melhor coisa do mundo. Até que está falando contra mim, né? Porque estou trabalhando como gestorante. Mas assim, não teria lógica. Eu acho que cada caso é um caso. Agora, cada escolha tem uma renúncia. Não tem jeito. Isso é um negócio que você tem que pensar. Ah, mas eu vou agora pegar dinheiro do investidor anjo, ele vai pegar um pedaço da minha empresa. É verdade. E ele vai ficar um dono de um pedaço. Normalmente um pedaço pequeno. Mas ele vai ter uma atuação. Você vai perder um pouco de independência? Vai. Então, cada escolha tem uma renúncia. Você fala, então eu não vou fazer isso então para não pegar esse dinheiro agora, para não dar um pedaço da minha empresa? É uma outra escolha, tem uma outra renúncia. Sim. Que a renúncia pode ser você atrasar o teu plano. Devagar. Então, é muito difícil você acertar a inflexão perfeita de quando ele tem que entrar um investidor na tua empresa. Mas você tenta acertar próximo. Se você atrasar muito, você pode não ter o recurso para fazer o teu plano. Se você adiantar demais, você pode dar muito participação no começo. Então, é uma dificuldade. Agora, cada escolha tem uma renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. É controle ou escalabilidade, às vezes. Tem um livro, Founder's Dilemma, que acabou de ser lançado, que é bem... Fala sobre isso, né? É muito bom. Ele fala assim, o que a gente vê na mídia, né, de você ver founder CEOs que fundam e continuam no leme de empresas de alta escalabilidade, como Facebook, Apple, Google e tal, são exceções das exceções, né? Existe. A maioria você tem que tomar uma decisão de controle, você quer manter o controle do negócio ou você quer escalar o mais rápido possível, né? Tem que pensar. E cada negócio vai ser diferente. Assim, né? Cada segmento vai ser diferente, vai ser um momento diferente. Eu acho que você tem que analisar caso a caso. Mas a regra principal que eu falo sempre é isso. Olha, se você escolher no momento certo, você pegar o investimento, pegar o empréstimo, pegar o que for o tipo de capital, vai ter uma renúncia. Você não vai fazer isso sem custar nada. E outra coisa interessante é assim, esse processo é muito longo também, né? Tipo, até do dia que você fala assim, não quero investimento, até o dia que você consegue fechar o primeiro negócio, demora pra caramba, né? Tipo, até acompanhando de alguns amigos, você fala, não é possível, pode ser esse rápido. Não é pra mim, meu. Pode ser rápido, depende muito. Normalmente, o investimento anjo é muito rápido. O investimento anjo é muito rápido. Porque a vantagem... O que é o rápido, assim? Olha, vai de 1 mês a 60 dias, 90, nessa faixa. Eu acho assim, a vantagem do investidor anjo é que ele não tem regra. Vamos dizer, não tem regra é uma palavra forte, mas assim, ele não responde por regras fixas. Todo fundo de investimento tem regras. O gestor do fundo responde para um comitê de investimento, se o fundo é o fundo CVM, responde por regras legais. O investidor anjo não, ele faz o que quiser. Teoricamente, o investidor anjo ele pode investir, ficar 5 anos, pode investir e sair em 6 meses. Não há nem nada que impeça ele de fazer isso. O fator empatia deve contar muito, né? Pode fazer o que quiser. E o investidor anjo também, ele pode desistir de negócios que ele não quer se envolver. Eu recebo muita coisa que eu acho até boa, mas eu não quero me envolver com aquele setor porque eu não entendo nada daquele setor. Então, o investidor anjo ele é mais livre dessa ponta.
qual que é o ponto ruim desse tipo de investimento anjo? É que o recurso de hoje para investimento anjo, ele é um recurso escasso. Você não consegue, não é nem recurso grana. Tem até grupos de anjo que tem bastante membros, tem uma quantidade de recurso razoável. O problema é que o investidor anjo, ele se envolve no projeto, então você não consegue se envolver com 15 projetos. E se você for investir como... O Dave McClure da 500 Startup faz diferente. Ele faz um que eu chamo de spray and pray. Ou seja, ele investe em um monte de coisa para dar certo alguma coisa. E ele investe pouco. As pessoas não sabem disso. Ele investe $25 mil por 5%. Essa é a regra dele. Por 5%? O valuation é $500 mil. O valuation dele é $500 mil no começo. Tem casos que ele investiu 50, mas sempre combinado com o outro. Então... É um tipo de teoria que eu não sei se está certo ou está errada. Mas o investido vai ter menos tempo dele também. Com certeza. Ele faz um esquema meio que em massa. Assim, né? Tipo, é meio que em vez de ele dar uma tutoria personalizada, ele organiza um evento para um monte de cara falar para todo mundo. Vai embora. E manda abraço. Funciona. Ele tem um track record legal. Ele teve investimentos muito importantes que ele fez, mas foram no começo. Ele tem algo como 130 ou 140 empresas investidas agora, se não me engano. Pô, você não dá para falar no telefone com esse pessoal uma semana inteira, você não fala, nem no telefone. Então, eu não gosto desse modelo. Eu prefiro outro modelo. Eu prefiro um modelo que a gente entra mais dentro do negócio. Então, mas cada um faz o que acha. Então, o investidor anjo tem essa limitação. O seu modelo cabe quantas empresas? Olha, na nossa... a gente está assim, com 4, estamos fechando a 5ª, acho que a gente, nos próximos 12 meses, vai ficar com 6 no máximo. No máximo. Se tiver alguma saída, pode isso mudar. Que você toca, você está diretamente com 6. Eu estou envolvido com 6. Mas o seu sócio também está... Nós somos quatro no grupo, né? E cada um se envolve um pouco com cada uma. Mas eu estou geralmente envolvido em todas. Talvez não muito profundamente em algumas, mas também estou envolvido em todas. Então esse é o ponto do investidor anjo, que ele tem essa limitação de tempo. E dá para dizer assim, alguma ordem de grandeza, assim, quanto que investe e percentual? O que é o... Olha, eu vou falar o que nós temos como regra, que é mais ou menos o que os investidores anjo têm. Primeiro, investidor anjo, investidor capital semente, investidor de venture capital 1, geralmente é raríssimo ser majoritário, sempre investimento minoritário. Claro. Que o investimento minoritário normalmente vai de 5% a 25%, 30%. Geralmente essa é o range, é a 5 faixa... a 25. 5 a 25, 30 às vezes tal. É a faixa que o investidor anjo 30 você pega. tem poder pra caramba dentro da empresa já, né? Já tem poder. Você pode ter poder com 5%, não é esse o ponto. Mas assim, o ponto é que o princípio do investimento anjo é não tirar a participação majoritária dos fundadores. Até porque já tem um plano que vai entrar depois tem outras Porque rodadas. tem mais rodadas depois. Isso. E primeiro, o fundador tem que estar muito, muito entusiasmado com o projeto nos primeiros 3, 4 anos. Até depois mais, mas assim, ele tem que ter. Então, se ele tiver 3%, não vai se entusiasmar. Então, o investimento anjo geralmente faz isso. No Brasil, a faixa de investidor anjo é mais baixa que a faixa de investidor anjo na Europa e nos Estados Unidos. Lá o ticket é um pouquinho maior. Apesar de ter tickets de 25, 30, 40, 50 mil dólares lá fora, os tickets costumam ser maiores lá. Eu não vi nenhum investidor anjo no Brasil que botou mais de R$1 milhão em empreendimento. E eu já vi os super angels lá no mercado americano botarem 5 milhões de dólares. E não é fundo, é super angel. Tá? Então, só para contextualizar, um diferentes. cara que recebe 5 milhões de um angel é um cara com track record animal, um cara Geralmente. Então, tipo, o negócio o modelo de negócio fora tá da curva, né? Fora da curva. O modelo de negócio está aprovado, o cara já pegou uma atração de 100 mil pessoas, pelo menos usando alguma coisa que ele está fazendo. Então, são casos fora da curva. Tá? A maioria dos investimentos nos Estados Unidos também são pequenos. Pequenos quanto? Assim? Às vezes se juntam 2 ou 3 anjos, botam 150, 200, 300 mil dólares. É nessa faixa. Outra coisa interessante no mercado de angel é que é muito fácil, é gostoso, é fácil, é recomendável, grupo, né? Várias pessoas juntas. No mercado de fundo, não. No mercado de fundo de capital semente e capital de venture capital, os fundos competem muito. Ele pega um deal, ele quer entrar sozinho. Não cabe, não dá. Se você entrar com 5 no Não início, dá. cabe mais Exatamente. 2 que fica numa boa. Então não dá. O fundo nos fundos não consegue. Lá para frente, em private equity, mais para frente, aí acontece de 2 ou 3 fundos estarem juntos. Mas no mercado de capital semente de fundo ou venture capital primeiro nível, é raro. Tá? O fundo geralmente o fundo está sozinho no primeiro investimento. Angel não. Angel você junta 3 ou 4 angels ou grupos diferentes, você investe, não tem problema. Normalmente se juntam por especialidade, né? Você investe num cara que
ele vai ser muito bom para aquela empresa, então você investe junto com ele. Então, acontece muito isso, é muito corriqueiro. Lá fora, é muito fácil isso aí acontecer. Queria fazer 2 perguntas em uma. Assim, primeiro, o acesso ao capital está mais fácil, mas você acha que está mais fácil empreender hoje por causa disso? Porque acho que pode dar falsa impressão, porque executar continua tão difícil quanto. Né? Olha, assim, sobre o aspecto, vamos dividir assim, sobre o aspecto de infraestrutura, sobre o aspecto de recurso, está mais fácil empreender hoje. Está mais fácil empreender hoje. Quando eu comecei uma empresa minha que trabalhava na área de telefonia e call center, eu tinha que alugar a linha telefônica. Não existia privatização de telefone no Brasil. Eu alugava de... É um ativo, né? Tipo, você tinha... Botava no imposto de renda. Declara né? no imposto de renda, declara. Então, era uma situação de infraestrutura muito precária. O grande desafio era a infraestrutura e capital. Então, isso mudou bastante. Hoje você faz muita coisa muito facilmente. Né? Com a infraestrutura tem muito mais... Apesar de ter que andar muito mais, é muito mais fácil fazer. Agora, eu não considero que é mais fácil ou mais difícil. Porque também hoje, se você pensar bem, a velocidade que as coisas nascem é muito rápida. Sim. Então, assim, competição, a competição mudou por para todo ideia mundo também, né? Mudou para todo mundo. Nivelou para todo mundo. Nivelou para todo mundo. Você fala assim, hoje é muito fácil você botar um site na internet, você tem nuvem, você tem... É para mim, para você, para qualquer um. Não é para um grupo seleto de pessoas. Então, sobre esse ponto, ficou fácil. Sobre o ponto de ideias e rapidez, pode ter ficado difícil. Sim. Agora, eu nunca acho que tem uma hora melhor para empreender. Eu não faço, o melhor momento para empreender é quando o país está crescendo, ou quando está em crise, ou quando não está em crise. Eu não consigo ver esse tipo de correlação. Eu acho que o melhor momento para empreender é quando você acha que é. Quando você está no seu momento. Quando você acha que está no meu... Talvez seja esse o melhor momento, quando você está no seu momento. E entre fazer e não fazer, faz. Porque se você não fizer... Você já começou perdendo. Já começou perdendo. É que a combinação de visão, mas o drive de querer fazer é uma combinação que, se está na hora certa do mercado, faz. Geralmente, em termos de ideia, assim, projeto, eu sempre tenho um princípio que é assim: se eu estou tendo uma ideia, alguém está tendo uma ideia, eu tenho certeza que no mínimo 10 pessoas já estão tendo essa ideia, ou já tiveram, ou estão tendo exatamente agora. O que vai diferenciar é quem vai fazer antes, quem vai executar. Vai diferenciar a execução. Então, eu dou muito valor ao Excel e não ao PowerPoint. É uma metáfora que eu faço. O bom é quando chegou no nível do Excel. O que você olha no empreendedor ou num negócio, no modelo de negócio, para você escolher fazer um investimento ou colocar como opção de... Uma opção de olhar, né? Eu olho 6 pontos. Eu costumo olhar 6 pontos. A primeira coisa que eu olho é assim: o que está sendo falado desse projeto, ele tem um problema real para resolver. Né? Porque tem muita solução atrás do problema. Né? Então eu olho se tem um problema real para resolver. Depois disso, esse projeto propõe uma solução para esse problema, de forma, no mínimo, razoavelmente fundamentada. E por que essa solução é muito especial? Qual é a mágica dela? Por que ela é diferente? Aí o 4º ponto que eu olho é o time. Né? Quem que são as pessoas? Gente boa põe um projeto médio, dá certo. Gente ruim põe um projeto ótimo e fica medíocre. Então eu olho para as pessoas. O quinto ponto, eu olho o mercado, se o mercado tem escalabilidade, né? Porque eu posso inventar uma forma de tirar ferrugem de plataforma de petróleo. É um problema, tem uma solução, tal. Só que o mercado são 200 plataformas que existem no Brasil, acabou. Sim. Então você tem que cobrar R$100 mil cada aplicação. Então eu olho muito o mercado. E depois eu acho o financeiro, né? Quanto que tem recurso para isso, se precisa, essa coisa toda. São 6 pontos que a gente olha. Desculpa. Não, ótimo. O negócio de pessoas, a gente até falou um pouco antes aqui, e uma coisa que me chamou a atenção é que você não tem o background, você de programador e de tipo administrador. Não, como é que é montar a empresa sendo administrador, não sendo... Bom, eu sou administrador, mas eu comecei minha carreira em 85 como programador. Eu fui jogado nessa história. Fui jogado num banco grande brasileiro. Eu fui colocado numa área onde você tinha, na época era muito diferente de agora, você tinha que fazer programa para fazer o seu trabalho. Então eu tive que aprender uma linguagem de programação, vocês nem devem falar, chama-se APL, uma linguagem que tinha um teclado diferente, só para você ter uma ideia como era complexa a coisa. Eu acabei sendo instrutor dessa linguagem, nesse banco. Então eu comecei com programação ali. E então eu era administrador de empresa, mas eu comecei a me enfiar com programação naquele momento. Depois dali eu saí, comecei a trabalhar com Turbo Pascal, em automação industrial, tal. Eu realmente me afastei de programação na Microsoft. Que aí eu não metia mais a mão na massa. Mas até hoje eu discuto bem programação em banco de dados com qualquer programador.
eu tenho facilidade para levar uma discussão técnica até um certo nível. Não tem problema. E você investe em alguma empresa que não tem nenhum co-founder que é técnico? Tem uma empresa investida, tem. Também não é uma regra, né? Não é uma regra. Em alguns casos é um problema. Como é que você analisa isso assim? Uma uma caixinha que tem que ser completa. Não tem co-founder técnico. Não, é uma caixinha, dependendo do negócio, é uma caixinha que tem que ser completa. Por exemplo, você não consegue falar assim, eu vou fazer um investimento numa empresa que vai criar um banco de dados relacional diferente, essa empresa tem que ter um empreendedor técnico, não tem como. Agora, eu vou investir numa empresa que vai criar um outro tipo de negócio que usa a tecnologia para o negócio, aí pode ser que você precise necessariamente todo mundo seja técnico. Agora, em algum momento você vai ter que ter um líder técnico. Se tem tecnologia no meio, você vai ter que ter um líder técnico. Então, você pode até investir numa empresa assim, mas você investe já sabendo, olha, esse ponto aqui nós precisamos resolver. Nesse ponto da curva vai ter que colocar alguém, né? Precisamos resolver, precisamos ter um líder técnico. Agora, falando do mercado brasileiro, né, eu tinha escrito uma questão aqui sobre quais segmentos de mercado com maior potencial no Brasil, mas eu queria juntar isso também com uma outra questão que me surgiu agora, que é assim, você acha que a gente aqui tem potencial para criar startups com capacidade global, né, de dominância, de dominar um mercado, alguma coisa assim? Ou você acha que aqui a gente está muito mais voltado a ter negócios para solução de problemas locais? Porque a questão cultural é um fator também, né? Quando a gente fala de pessoas tentando copiar um modelo de uma startup americana para cá, e quando a gente cria alguma coisa aqui, não necessariamente a gente consegue jogar lá para fora, né? Então, esse é um ponto interessante. O que hoje o pessoal chama de copycat, né? Você copiar uma startup de lá e fazer no Brasil. Isso é ruim? Olha, pode ser sem graça, não estou dizendo que pode necessariamente ser ruim. Pode copiar um site de compra coletiva para escoteiro lá e fazer um site de compra coletiva para escoteiro no Brasil. Não acho que isso é tão ruim. É que às vezes as coisas que funcionam lá não funcionam exatamente como aqui. Esse é o problema. Tem uma fábrica disso agora, né? Pois é. Tem alemã lá que está no Brasil. Direto fazendo isso. Absolutamente bem, né? Está indo bem, dizem que está bem. O ponto é o seguinte, é que você não pode assumir que o consumidor ou a empresa americana no B2B é igual a empresa brasileira, o consumidor brasileiro é diferente. E o indiano é diferente, o alemão é outro, o chinês é outro. Outro ponto, normalmente você faz copycat de uma empresa, de um projeto de lá, e às vezes as coisas que foram aplicadas lá, como Lean Startup, Customer Development, que são muito legais, que eu adoro, sou fã de carteirinha, não é exatamente isso que vai ser feito aqui do jeito que está feito lá. Tem uma tropicalização do framework, né? Tem que fazer uma tropicalização. Tem que fazer, não tem jeito. Então tem coisas que você tem que pensar assim. Então eu acho assim, o problema do Brasil não é pensar globalmente ou pensar localmente. Eu acho que todo tipo de startup que é feita no Brasil, ela tem que pensar se ela pode ser um projeto global. Mas não que se ela for um projeto nacional, ela não seja uma empresa de sucesso. Porque o Brasil é grande também. O Brasil é muito grande. O mercado brasileiro é um mercado enorme. E outra coisa, eu sempre falo para muita gente que me apresenta um projeto, nós vamos entrar no Brasil, depois vamos para Argentina, Chile, Equador. Eu falo, olha, antes de você pensar em mercado latino-americano, o Brasil é 60% da América Latina. Então você tem que resolve o Brasil resolve primeiro. O Brasil primeiro. Você vai para qualquer país fora do Brasil, é muito menor que o Brasil na América Latina. Porque o cara vai estar rodeando São Paulo, entra no país chama Minas, depois em Goiás, Mato Grosso do Sul. Exatamente. E outra coisa, o pessoal também minimiza a dificuldade que é operar em outro país. Vai lá no Chile fazer uma empresa no Chile, operar na lei do Chile, na Argentina, no Equador, na Guatemala. Eu fiz isso pela Microsoft, fizemos na Teletec, é dureza. E os mercados são menores. Você starta no mercado menor já, né? E no Chile, se você não for o segundo, não adianta ser nada. Porque o Chile tem 15 milhões de habitantes. Não é que nem no Brasil, se for o quinto, ainda é muita gente. Então, você tem que contextualizar. Então, o problema não é você ser global ou local. É ver o que você faz tem sentido ser global ou não. Uma empresa faz um software, nota fiscal eletrônica, não tem sentido nos primeiros anos você pensar em globalmente. Que vai ser totalmente outro produto. Outro produto. Só pode fazer isso quando tiver muita certeza que vai ter muita coisa para aportar num país para fazer nota fiscal eletrônica. Agora, uma empresa que faz games, eu conheço uma empresa em Florianópolis que faz games para a área de cassino, essa coisa de slot machines, ela tem 47 pessoas em Florianópolis, não fatura $1 em Florianópolis. E no Brasil, aliás, fatura tudo para fora.
porque é um tipo de negócio que permite você trabalhar globalmente. Sim. Então, tem diferenças muito para cada negócio. Acho que não dá para regrar assim. Você falou de Lean Startup e Customer Development. Você tem alguma restrição ou algum cuidado que você recomenda? Porque isso está se falando pra caramba sobre isso. Eu gosto muito do aspecto do Lean Startup. Eu acho muito legal o Customer Development também. Eu sempre advoguei isso. Ou seja, você tem que ouvir o cliente, você tem que ir testando o que você está fazendo com o cliente. É que normalmente a pessoa de programação, a pessoa de desenvolvimento não gosta disso. O pessoal gosta de fazer as coisas do jeito deles. E todo mundo que eu conheci na área de programação tem que são pessoas de nível muito bom, assim, tive felicidade de encontrar gente nessa área assim, de primeiríssima qualidade, mundialmente, inclusive, sempre estavam atrás de fazer o que a gente chama de killer application, fazer uma aplicação maravilhosa que vai mudar o mundo. Muito legal. Só que você não pode fazer isso dentro de casa. Você tem que sair para fora, você tem que olhar o teu usuário. Então o Customer Development nesse ponto para mim foi sensacional, porque você vai fazendo esse fine tuning a cada momento que você avança. Então para mim foi muito interessante. Isso não quer dizer que você possa pegar exatamente o que foi implantado num projeto nos Estados Unidos e na Europa e enfiar no Brasil e achar que vai ser igual a mesma coisa. Não vai ser. Às vezes business to business, business to consumer é totalmente diferente. Então você tem que contextualizar um pouquinho. Agora, fundamentalmente, os dois frameworks me agradam muito. Eu gosto bastante. Eu costumo recomendar. Duas coisas que você falou aqui que eu achei bem interessante. Primeiro, você fez o curso para ser board member, né? Quem tem uma empresa e quer montar um board, o que tem que olhar na hora de convidar os membros do board? Depende do estágio da empresa, logicamente, né? Quer dizer, se uma empresa é uma empresa grande, capital aberto ou SA de capital fechado, ela tem board por determinação quase que legal, né? Tem que ter. Então ela tem board para alguns pontos assim, legais que ela tem que cumprir. Agora vamos falar um pouco mais de empresas menores. Eu senti na minha vida muita falta de board. Muita falta. Eu nem sabia que chamava desse nome, né? Mas eu senti muita falta. Por quê? Porque vai chamar de conselho. Conselho, o que quiser. Conselho, ou conselheiro de administração ou conselheiro de advisor, né? Nada mesma. O que eu acho? O empreendedor ou os empreendedores, normalmente o diretor-geral, o CEO, é uma posição muito solitária. A solidão de um CEO é muito grande. Por quê? Porque ele não tem com quem trocar ideias honestamente. Você fala, não, mas o CEO da minha empresa ele trabalha muito bem com toda a equipe, tá? Beleza, ótimo, mas sempre vão ser funcionários dele no final da conta. E ele tem que manter uma certa ele tem uma certa distância. E ele não pode falar nem abertamente com funcionários, até por problemas que a gente sabe. Ele não pode falar abertamente com concorrentes, não pode falar abertamente com cliente. Então, é difícil, com cliente. Então, o CEO normalmente é um cara que almoça sozinho, porque ele não tem... eu estou usando essa metáfora, almoça sozinho. Ele é um cara que tem solidão. Então, o conselho de advisor, o conselho de conselheiros, e não são consultores, né? Ele faz essa função, ele ajuda o CEO. Quando eu estive fazendo esse curso, um dos nossos professores lá falou o seguinte: a função de um conselho de administração é contratar e demitir o CEO somente. Não é função do conselho de administração criar estratégia. É verdade, não é mesmo. Quem cria estratégia é quem está no negócio. Eu acho que ele exagerou um pouco, mas na parte de startups, a função de um conselho é suprir aquilo que o CEO não consegue fazer ou não está vendo para fazer. E normalmente o que você aporta dentro de um conselho de uma empresa pequena é geralmente visão externa, você aporta um pouco de uma função leve de auditoria, você faz uma checagem dupla de tudo, e você aporta networking, você aporta coisas que aquela pessoa precisa para poder andar mais rápido em alguma coisa. Então, um conselheiro ele deve ser visto dessa forma. O que essa pessoa pode me ajudar a enxergar coisas que eu não consigo enxergar? Não porque você não sabe, porque você está dentro do negócio, é difícil ver às vezes, né? O que ele pode me ajudar em termos de, levemente, de me auditar, ou seja, conseguir trocar comigo análises do meu negócio, e o que ele pode me ajudar de abrir minha cabeça, de abrir meu contato, de me levar a lugares onde eu não consigo, né? Então, acho que esses são os principais, tem outros também, mas essas são as coisas que um conselheiro aporta. E em startup, o conselheiro aporta mais coisa ainda. Ele também aporta pessoas que nunca souberam tocar um negócio ou nunca tocaram um negócio. Então, o conselheiro vai ajudar a pelo menos a pessoa não cometer os mesmos erros que esse conselheiro eventualmente no passado cometeu. E o conselheiro dá muita pancada ou não? Não. É difícil um conselheiro ser um cara que dá pancada, porque o conselheiro não é chefe de ninguém.
O conselho de administração, ou o conselho de advisor, ou o conselho de startup... Ele quer o melhor do negócio. Ele quer o melhor do negócio. Mas precisa dar lógico, porrada. ele tem que ser real, ele tem que ser realista. O conselheiro não pode passar a mão na cabeça do empreendedor. Sim, né? Tem que ser realista, a vida é voltada à realidade. Agora, não é uma relação, a relação é uma relação boa. Quando a relação é ruim, que o conselheiro tem uma relação ruim, ou a relação é ruim mesmo e não deve continuar, ou o conselheiro representa algum investidor e tem que fazer, às vezes, papel de mal porque está representando aquele investidor, defendendo algum interesse. Mas isso acontece geralmente mais em empresas maiores. Tem conselho de administração de vários investidores, onde existe muita dificuldade de você conseguir gerenciar um bom conselho. Jogo de xadrez. Eu conheço os presidentes e CEO de empresas grandes que a vida deles é 70% pensando no conselho. Manejar o conselho. Manejar o conselho. Pensa, imagina um conselho de uma Brasil, de uma Oi, onde tem todos os fundos de pensão, um monte de gente, tem todo tipo de problema de conselho ali. E outra coisa que eu achei, que até foge um pouco do tema aqui, que eu achei muito interessante, é esse negócio de concorrente, que você vendeu a empresa para concorrente, já comprou de concorrente. E uma das coisas que eu já li há bastante tempo e eu achei muito interessante, assim, falar, olha, uma maneira de você medir se a sua empresa é uma empresa boa, se ela é admirada e respeitada pelos concorrentes. Verdade. Como que você tratou disso e como que você sugere em relação ao relacionamento com a concorrência? Eu, sinceramente... Tem concorrente que te comprar? Não. No meu caso, assim, eu acho que eu sempre tive um excelente relacionamento com concorrentes meus. Excelente. Eu nunca tive um problema de agressividade com o concorrente. É lógico que a gente quer ganhar negócios de concorrente, quer fazer melhor com o concorrente. Mas eu sempre acho o seguinte, quando você tem um concorrente forte, você jamais fica preguiçoso. Você sempre está esperto. O ruim é que você tem concorrente burro, né? Aí você pode até ter um problema. E é mais ou menos a mesma coisa quando você tem professor exigente. Né? Você sempre fica mais esperto. Então, com um concorrente bom, um concorrente decente, ético e bom, não é um problema grave. Você luta de igual a igual para ele. Você vai ganhar um pouco, vai perder um pouco, tudo bem. Tá. Tanto que eu acho que os concorrentes, muitas vezes, hoje no mercado de tecnologia acontece muito, né? Você concorre num negócio, você é parceiro no outro, então hoje em dia está até meio misturado. Então o concorrente não é um problema. A concorrência é uma coisa que existe em qualquer lugar. Você ter bons concorrentes sempre te faz ser melhor. E se você acredita no teu taco, não tem problema com o concorrente. Você vai ganhar o que você tiver que ganhar. Sim. E como é que eu approach assim para, vamos dizer, tipo... Está numa concorrência para vender para uma empresa e seu concorrente direto tá ali, tipo, tem uma proposta parecida com a sua, ou está ali... Você tem que concorrer com as suas armas, né? Se ele tem uma proposta melhor que a tua, você vai tentar ser melhor que ele, vai ver se você pode ser melhor que ele. Né? E eu acho que toda a situação de concorrência, de proposta, a gente vai perder, vai ganhar, vai fazer o melhor, não pode cometer o erro duas vezes, tal. Mas você tem que lutar até o fim. Você tem que lutar até o fim para mostrar para o mercado, para o teu cliente, para o teu concorrente, que você é uma empresa que está na briga e está esperta em todos os sentidos. Né? Mas eu acho que isso não é um problema grave. O problema grave é quando você tem concorrências e concorrentes que atuam com práticas que eu condeno. Sem dúvida. Aí você tem que pensar duas coisas. Primeiro, você... na minha opinião, não deve fazer a mesma coisa, né? Praticar coisas que você condena. Segundo, se esse concorrente está praticando coisas que você condena com um cliente ou com um prospect teu, será que esse prospect deveria ser seu cliente? Se ele está entrando nessa, né? Quer dizer, também eu faço essa pergunta, né? Se um prospect aceitou uma situação antiética, será que ele deveria ser seu cliente? Acho que e se o valor, porque antes de tudo é o valor de quem está liderando o negócio, né? Exatamente. Se o valor é esse, não é só para o mercado, é para dentro também. Para dentro também, exatamente. Então... Exatamente, é um valor da empresa. Eu tive situações com concorrentes que eu até hoje agradeço, assim, com pessoas que foram concorrentes muito fortes nossos, a gente sempre se respeitou muito bem, sentamos em mesa junto de eventos e tal. Depois que eu não estava mais nessa empresa, estava em outras situações, sempre encontro essas pessoas, todos sempre muito bem comigo, assim, que eu conheça, eu não tenho nenhum concorrente que fala mal de mim, assim, na pessoa física. Na pessoa jurídica, os caras podem até falar, porque faz parte falar que do teu é melhor que do outro. Mas na física não tem, não. Que legal. E Marcelo, de toda essa experiência, né, então, como executivo, empreendedor, investidor, que aprendizado você gostaria de compartilhar para o pessoal, seja que está começando ou quem está na luta aí?
Olha, eu acho assim, isso é uma pergunta interessante. Outro dia eu estava com o pessoal da revista Época, eles falam assim, o que você mais fez certo e mais fez errado para poder dar de dica para as pessoas? Eu falei assim, onde eu mais acertei em toda a minha vida profissional foi contratando pessoas. E onde eu mais errei foi contratando pessoas também. Foi as duas coisas que eu mais acertei e mais errei. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas que estão começando é assim, esse ponto de trazer pessoas, contratar pessoas, ou ter sócio, ou ter parceiro, o que for, você tem que realmente, é o ponto mais chave que eu acho. Isso é um chavão, a gente ouve muito falar isso, mas realmente eu insisto nesse ponto. Porque se você tiver 3, 4, 5 pessoas realmente que você estão do teu lado, as pessoas que você quer realmente trabalhar e fazer o teu projeto, você pode mudar o mundo mesmo. Então, eu sempre falo, não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que você traz. E a regrinha básica para isso aí, para mim, além das que estão aí bastante difundidas, contrata muito devagar e demite muito rápido. Contrata devagar no sentido não de tempo, mas de cuidado. E demite rápido no sentido de realmente não perder tempo com uma coisa que não vai funcionar. Não é que a pessoa é ruim, né? Quanto tempo é a pessoa ruim ou não. É o fit, né? É o fit. Quanto tempo é o marketing? Tipo, menos de um mês? Olha, depende. Por exemplo, vendedor é o tipo... área de vendas, por exemplo, dependendo do produto, área de vendas, você tem indicativos muito rapidamente. Tem métrica... Área de desenvolvimento de software. Vamos nessa aí de vendas. Como é que você... O que você olha no primeiro mês do... Veja, vendas... Eu trabalhei muito tempo em vendas, gerenciei várias equipes de vendas. Não é o problema se a pessoa está vendendo ou não está vendendo, ela é boa ou ela é ruim. Não é o problema se ela fez a cota ou não fez, ela é boa ou ela é ruim. Isso é uma coisa muito cartesiana, é muito... não tem como é o que ela fez e como, né? Exatamente. É o que ela fez para isso. Eu já segurei vendedor que não tinha feito a cota, mas o cara fez um super trabalho em vários clientes, tirou um monte de coelho da cartola para resolver problemas difíceis e não fez a cota porque não fez. Tudo bem, deu 2, 3 negócios errados e ele não conseguiu cumprir a cota. E às vezes tem vendedor que fez a cota e o desempenho dele é fraco, porque na verdade 3 ou 4 projetos caíram no colo dele. Caiu no colo, né? Caiu do céu. Então essa avaliação não é só a cota. Lógico, a cota é um indicativo, mas não é só a cota. É o que o cara fez para chegar até onde ele chegou. A estruturação que o cara tem para tocar uma oportunidade de negócio. Então, em vendas é muito legal você ver como o cara funciona. E se o cara não for adaptado para aquele tipo de situação, às vezes é um excelente profissional de vendas, mas não é para aquele produto, ou para aquele mercado, ou para aquela empresa, talvez. Para aquela cultura, então, você tem que ajudar a pessoa a tomar decisão junto contigo, quase. Mas tem que fazer de uma forma assim... Quando eu falo contratar devagar, não é o devagar de tempo necessariamente, mas de processo, tá? Com cuidado. Qual é o seu processo de contratação? O processo de contratação para as startups que eu falo, que eu ajudo a fazer, eu procuro fazer uma entrevista com as pessoas que estão entrando, porque acho que é uma experiência boa que eu posso ajudar os empreendedores, é assim, você tem que se entusiasmar com a pessoa. Você tem que chegar em casa e falar para tua mulher, para tua namorada, falar assim, esse cara que eu falei hoje, pô, o cara é legal. É igual um relacionamento, né? Tem que empolgar. Não, e você tem que empolgar. Você tem que sair da entrevista e falar pro teu sócio, pro teu amigo, pro teu cara. Você precisa falar com esse cara, não sei nem se ele vai conseguir trabalhar com a gente, mas você precisa conhecer esse cara. Então, acho que esse tipo de empolgação ela é fundamental. Você pode até errar. Claro. Porque ninguém está livre de fazer um erro numa contratação. Mas esse tipo de empolgação é importante. Em todos os sentidos. Você pode se empolgar tecnicamente, você pode se empolgar com o brilho da pessoa, você pode se empolgar com a história da pessoa, né? Você pode se empolgar com várias coisas. Então, eu acho que você tem que se empolgar com a pessoa. E a outra coisa que você tem que olhar na hora quando você vai ter que demitir alguém, ou a pessoa não vai ter que sair de um projeto, é se as coisas não estão dando certo para ninguém, entendeu? Se não está dando certo para você, se a pessoa está infeliz, o resultado não está vindo nem para ela nem para você. É uma derrota para todo mundo, mas é melhor às vezes fazer um relacionamento ruim, faz 2 bons, né? Então, é mais fácil. Bota a pessoa em outro lugar e traz outra pessoa para você e vai ficar todo mundo mais feliz. Então, a princípio, eu acho esse um princípio bom. Pessoas, eu acho que são chave, assim. Eu tive felicidade de encontrar muita gente boa. E tive felicidade também, que acho que talvez seja a coisa que mais me gratifica, parece piegas falando assim, mas é verdade, eu consegui criar muita gente.
Hoje eu vejo as pessoas que passaram conosco como estagiário, são presidente de empresa, são diretor de empresa, ou foram empreender por conta própria, passaram tudo pela gente. E quando você contrata um cara desse, assim, muito bom, mas muito novo, assim, muito cru, para mim, idade é uma coisa quase que relevante numa contratação. Eu acho assim, uma muito pessoa mais vontade, muito... atitude do que... Atitude. Eu não tenho nenhum preconceito com idade. Eu acho que uma pessoa de 60 anos pode ser muito boa para trabalhar numa startup e uma pessoa de 15 pode ser, ou 25 pode ser muito ruim. Então, eu não tenho... Lógico, as coisas estão mais ou menos ligadas por causa de momento de vida, mas assim, eu não tenho o menor preconceito. Tem gente, por exemplo, que recebe plano de negócio e vê lá, o empreendedor tem 50 anos, 45, esse cara não vai conseguir... Tem um estereótipo, né? Eu não tenho esse estereótipo, até porque estaria falando contra mim, que eu também não sou mas eu não tenho esse estereótipo. É lógico que a idade ela tem um pouquinho de relação com o empreendedorismo por causa de momento de vida. As pessoas que têm 40, 50 anos já têm filhos, é outro cargo. Mas eu lembro que o Roberto Marinho fez a Rede Globo com 61 anos, eu lembro que o Abraham Kaczynski vendeu a Cofac, montou essa indústria de motos com Kaczynski com 70 e fumaça, então eu não tenho nenhum problema com isso. Então acho que o ponto de idade não é um problema. E pode ter uma pessoa muito boa que tem 17, 18, 19 anos e faz um trabalho maravilhoso, apesar de aparentar ser muito jovem e pode ter posições muito maduras, muitas vezes. E Marcelo, na reta final aqui, sugestão de livro, blog, site, que você consome informação? Olha, eu sou um ávido leitor, né? Porque eu tive uma mãe que é professora de português aposentada, então eu tinha um hábito interessante que vale a pena contar. Ela recebia livros das editoras de graça e não lia, porque não tinha tempo. Então eu li e falava, isso aqui é bom, pode eu tinha o selecionador da sua mãe, que legal. De criança. E o livro, para mim, sempre teve uma mágica muito interessante, porque você lê um livro, você entra num mundo que... novo, né? Tá só fazendo páginas assim. Então o livro, para mim, tem uma importância muito grande na minha formação. É difícil falar de um livro só. Tá? Eu acho que tem alguns livros que foram fundamentais assim, para mim. Assim. Como formação pessoal, assim, eu gosto muito de literatura brasileira. Eu sou um cara de literatura brasileira. Então eu sou um fã inconteste das obras do Jorge Amado. Eu sou um fã bem grande dele. E assim, de outros livros que me impressionaram, assim, tem muita coisa que eu gostei bastante em literatura fora daqui. Ligado mais a trabalho, um livro que eu acho que todo mundo devia ler é um livro chamado Shogun, de um cara chamado James Clavell. Muita gente conhece esse livro, conhece o filme e tal. Porque é um livro que muita gente leu, como literatura normal, mas que eu acho que tem um monte de princípio de como saber trabalhar com pessoas, como saber usar as pessoas, os recursos das pessoas corretamente, de liderança, assim, muito legal. E é um livro que é primorosamente bem escrito. Inclusive é muito bem escrito. Eu acho um livro assim, de uma literatura muito boa. Eu li esse livro a primeira vez, porque eu li o livro várias vezes, né? Eu tenho esse hábito. Teve uma minissérie. Eu li no ônibus esse livro. Eu trabalhava num lugar que eu ia de ônibus, eu li esse livro inteiro durante esse tempo. Então tem livros que me marcaram bastante, assim, livros bastante fundamentais, assim. E eu recomendo muito que as pessoas olhem blogs ligados àquilo que elas querem. Tá? A gente fala muito, tem um blog legal do TechCrunch, tem um blog tal, tem vários blogs aí que não falta informação na internet hoje, né? Mas eu acho que a pessoa tem que selecionar aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer e aquilo que ela admira. Eu posso achar o Gui Kawasaki maravilhoso para mim, e outra pessoa, eu vou indicar o Gui. Né? Para mim ressoa, para outra pessoa não pode não ressoar. Então ela tem que encontrar um pouco o que é legal para ela, assim. Mas assim, eu costumo recomendar fortemente, assim, que puder ler, porque nunca uma viagem ou um livro é jogado fora. Você se adaptou a e-book? Eu estou me adaptando, vamos dizer assim. Eu te vejo mais assim no papel. Eu estou me adaptando. Assim. Eu não tenho nenhum preconceito, não. É que eu não consegui ainda ver como eu conseguiria ler um e-book num barco, por exemplo, sabe? Eu ficaria meio pensando assim, como é que eu conseguiria ler um e-book numa rede, mas acho que dá. A questão é de se adaptar um pouco. Mas não tem nenhum problema, não. Eu não tenho Kindle, mas eu vi o último Kindle, achei maravilhoso. Achei um negócio do caramba. Achei super legal. E fala mais alguns livros aí que você recomenda, que eu fiquei curioso agora. Nossa, já leu muita coisa boa? Eu li muita coisa, nossa senhora, quanta coisa eu já li. Recentemente eu li um filósofo muito interessante, chamado Edgar Morin, que é um filósofo francês, está vivo até hoje. Ele tem, acho que 70, já veio para o Brasil algumas vezes. Esse cara, ele tem uma linha de educação, ele estuda muito educação e filosofia e tal.
muito interessante. Ele advoga uma nova forma de fazer educação para qualquer nível, sabe? Na família, nas escolas, nas empresas. Muito legal. E o Moran é um cara que eu acho que vale a pena ler. Ele tem várias obras, inclusive muitas delas já estão em português, aí tem uma porrada de coisa em português. Eu acho que é um cara que recentemente eu li, assim, que eu me lembro que vale muito a pena ler. Mas eu sou um ávido consumidor, assim, tudo cara na minha mão eu leio, assim. Geralmente eu sou bem eclético. Para música e para literatura eu sou extremamente eclético. Eu não sou assim um cara, não, eu gosto só de jazz, eu gosto só disso. Eu leio muito o que me cai na mão, assim. Eu não tenho muita restrição a temas. Livro de literatura, geralmente eu estou lendo 2 ou 3 juntos. É mesmo? É um hábito que eu tenho. E não me confundo, não. Eu não sei, daqui a pouco você fica mais velho, começa a se confundir, mas por enquanto tá legal. Então, atualmente eu estou lendo de novo os livros do Hélio Gaspari, né, sobre a ditadura brasileira. Nessa época tem 5 livros muito legais sobre essa época. Acho que é um livro de história primoroso, que começou com uma bolsa, né? Lá em Washington, que ele ganhou uma bolsa para fazer esse livro, e eu estou lendo esse livro porque eu acho que é um livro bem legal, bem interessante assim de olhar. Está relendo? Estou relendo, na verdade, estou relendo esse livro, eu estou relendo, é um livro grande. Mas assim, tem muita dica de livro, muita dica boa. No Twitter eu sempre costumo jogar. Pessoal, a gente, na verdade, tem que colocar o Twitter do Marcelo para depois por lá fazer a curadoria de todos os dias. Muito bom. Então é isso aí. Legal. Quero agradecer ao Marcelo pela presença. Agradeço você. Muito prazer. Conteúdo bacana. Muito bom. Muito obrigado. A gente retomando depois de um breve ato, mas agora a gente engrena de novo. Legal. Muito obrigado. Até a Esse é o próxima. Man in the Arena.